aguardo do nosso amigo Afonsinho. E quando falar de Afonsinho, a semana passada, ou a retrasada também, falamos com um craque, que está na linha aí, que é o Nenê Bellarmino. Tocava fácil, eu me lembro que eu vi partidas dele, e o Afonsinho vem nessa onda também, que foi muito importante, jogou no Santos, de Pelé, mas jogou antes no Botafogo. Eu tive sorte de treinar contra o Afonsinho. Tomei um toque dele. Bom de bola. Ana Luísa, obrigado. Bellarmino, um abração para você. E Afonsinho, vou transmitir para ele. Nenê, grande personagem do futebol. Você, Nenê, Bellarmino. Bellarmino tem história lá com a seleção de Master do Brasil também. E Nenê tem uma história muito legal com aquele pessoal lá de Santos, que é Clodoaldo, Edu. Próxima live será sensacional. Será com mais um do Peixe, mais da seleção brasileira também, o nosso amigo Eduardo Jonas. Então, Nenê, vê só como é que estamos aqui. Almir, televisão, um abraço aí, trabalhou na base do Corinthians. Então, essa live, a finalidade dela é desenvolver tecnicamente, dar uma ideia. E, claro, também eu falo uma propaganda do meu livro. André de Souza, do Botafogo, está aí na linha, conselheiro do Botafogo, diretor, amigo. André, vai Botafogo, tá impossível. E aqui nós só estamos fazendo live de Botafogo e de Alvinegro também, que é o Santos. Tá dando muita gente que entrou aceitando a live comigo. É uma live técnica, humilde, vamos falar assim, mas que procura passar informações importantes. Vamos também, se der tempo, vamos falar a passagem que o Neymar vai ter lá na Arábia, né? Eu conheço bem a Arábia e não é mole de trabalhar lá. Afonsinho já está na linha, vai entrar agora. Grande Afonso. Aí, Afonsinho, estive lançando um livro, agora aqui tem uma academia de futebol. O Afonsinho também é muito, muito querido. Ricardo Ibitinga, grande Ricardo. Oi, Afonso. Salve, boa noite. Boa noite. Tá. Tudo bem com você? Tudo, tá. Vai se ajeitando. Aí? Tá indo legal. Em pé ou deitado? Não, de pé. Deitado só para dormir. Afonso, põe um som aí, não sei se você tem... Aumentar um pouquinho, se der para aumentar. Não tem problema, é só aumentar um pouco o som. O Gus Duarte também entrou de Ibitinga. E é um prazer receber o Afonsinho. Jogador que, se você falar de técnica em futebol, há poucos dias, Afonsinho, eu entrevistei o Nenê, que está te mandando um abraço, Nenê Bellarmino. Então, eu tive em Santos, não tive com ele, e fiquei querendo que ela... Nenê é gente da melhor qualidade. Eu conheci o Nenê, eu trabalhava com o Luciano do Vale, com aquela seleção de Master do Brasil. Só um minuto. Tá tudo certo aí, negócio de imagem e tudo? Tá tudo certo, você tá bem na tela aí. Tá bom. Eu tô aqui com o meu diretor aqui. Aqui também temos. Aqui tem uma diretora. Leonardo Modolo também entrou. Vê se entrar algum amigo seu, você pode falar? Meu sobrinho lá nos Estados Unidos. Oh, how are you, my friend? Legal. Afonso, é uma satisfação receber... Quer? Leonardo é fera, um canhotinha especial. Legal. E aqui tem muita gente falando de você. Eu tô vendo o Rubens Viana tá te mandando um abraço, que trabalhou com a América, que está com a Associação de Treinadores do sindicato. E ele mandou um abraço e está aqui na linha aí e falou para mim perguntar para você. Mas depois você fala do Trem da Alegria. Trem da Alegria. Lena, Emerson, e ó, galera quente, hein? Galhardo. Que beleza. O
O Emerson fez escolha. Faz essa pergunta daqui a pouco, Emerson, sobre o Neymar. Legal. Oi, Afonso, bom te ver, Helena. Aí, Leonardo Modolo, de novo, máximo respeito, grande. Exatamente. E teve gente que comentou de você, além do Nenê Belarmino, te mandou um abraço carinhoso. O Rubens aí, o Badeco, doutor Ivan. Doutor Ivan, ele falou que você foi um divisor de águas, que você, ele e mais o... Vou achar aqui o que eu escrevi dele aqui. Badeco e Aldecir cresceram a barba por causa de você. Aldecir, lá de Niterói. Isso mesmo. Vê só, Afonso, como é legal isso aqui pra gente trocar uma ideia e rever amigos e trocar informação também técnica. Que a ideia a técnica que eu digo é bem simples. Isso, é pôr a bola no chão e sair jogando logo. Isso mesmo, ótimo. É isso aí. O Rubens Viana falou qualquer coisa aqui, vamos ver. Rubens, para dar uma colher de chá aqui, imperdível essa live. É isso mesmo, Rubens, obrigado. Aí o Leonardo, um abraço, que o Afonso já falou. A Fátima Faia. Alfaia. Ótimo. A Fatinha. Muito bem. Um abraço, Fatinha. Que alegria. Um abraço, obrigado. É saída do futebol da Arábia, do Neymar. Ele vai falar. Afonsinho, só dá um começo da sua interessante carreira. E mais uma vez quero te agradecer você aceitar meu convite. É muito importante você falar alguma coisa, porque a gente vai extrair, vai passar informação para muita gente. Afonsinho, fala o Buião, aí ó, o Buião tá na linha. Mete a bola para ele, Afonsinho. Pô, o Buião quase me matou aí, fez, sei lá, não sei quantos... teve um jogo lá com o Botafogo. O Botafogo a gente estava ganhando de 4, o Buião fez 3 jogadas lá, acabou 4-4, me deixou traumatizado. Tá brincando, danado. Nossa, ele era um corisco. A melhor qualidade, uma maravilha. Um abração, querido. Saúde. Legal, Afonso. Fala um começo da tua carreira breve, que a gente tem muito assunto legal aí para falar também, além da tua carreira, é claro. Fala como você começou, se você começou aqui em Jaú, como é que foi aí? Rapidinho, o pessoal vê que você é do futebol terra. Isso aí. Quando você falou disso aí, eu já viajei legal mesmo, porque também muita gente, às vezes, informação equivocada e tal. Você nasceu em Jaú, nasceu em Serrone, nasceu em Marília, São Paulo. Eu nasci em São Paulo, na capital, embora nunca tivesse morado. Aqui a família da minha mãe era de lá, e então eu nasci lá, mas a família já morava em Marília. Eu fui criado na infância em Marília e na adolescência, por volta de 10 anos, fui para Jaú e fiquei até sair para o Botafogo lá com 17 anos. Né? Bom, mas então é isso, eu gostei muito do assunto da terra e tal, porque é assim mesmo. Lá em Marília ainda era a cidade menina ainda, a cidade quando a cidade completou 18 anos, eu estava lá, uma coisa, né? Vi chegar a primeira locomotiva diesel ainda, substituindo a Maria Fumaça, né? Como eu sou veterano. E era isso aí, era no quintal de casa, bem de tudo mesmo, no quintal de casa, com mais 2 amigos, o Epaminondas, que morava do lado, e o Carlinho, o Múcio, que morava em frente, 2 amigos inesquecíveis de infância. E no quintal de casa a gente ficava ali. Enquanto não estivesse na escola, a gente estava com a bola ali no quintal e na rua, e logo em seguida com a garotada da esquina, o Jefinho e mais uma turma toda, o Tão, que era uma liderança lá, sempre tem alguém que toma as iniciativas e tudo, né? Até a gente arrumar um campinho no terreno ali onde começava a fazenda os carreiros de café e tal, ali a gente já era um campinho, e era assim, o parque infantil, que é uma iniciativa
inesquecível, é um projeto que eu nunca sei por que que aquilo não é tão espalhado assim no mundo. Marília era uma cidade, né, moderna, Ó, e tinha um parque infantil que era uma área assim, uma quadra, um quarteirão, e que você era recebido lá por um porteiro, no seu porfírio, inesquecível, apesar de que eu fosse bem pequeno, e você tinha uma quadra de basquete e vôlei, uma piscininha, um campo de futebol, é um circuito, entendeu? E um playground e uma área construída que era refeitório e sala de jogos. Então, esse circuito, a garotada da cidade, quem estudava de manhã, ia para o parque infantil à tarde. E você, enquanto uma turma estava na quadra, a outra estava na piscina, a outra estava no campo, sempre com o professor orientando. Uma coisa simples e que é uma riqueza extraordinária. É uma lembrança ó, inesquecível de Marília. Afonso, eu morei em Marília, eu trabalhei, fui auxiliar do Vail Mota lá. Meu presidente era o Pavão. Eu morei na Rua Amazonas. Marília é uma beleza. E Então, tive um jogador, pertinho, olha tive na um tua jogador cidade. habilidoso, Jorginho. Jorginho, jogava pra caramba, É, habilidoso. a É minha secretário lembrança, de esporte. a minha Secretário de lembrança, esporte. minha lembrança, os primeiros ídolos eram dali, inesquecível. Tinha um Valtinho, que depois foi lá para o América de Rio Preto, Sei. e tinha um zagueiro, Atílio, que eu nunca mais soube e tal, que era clássico. Assim, eu já, muito pequeno, saí de lá com 10 anos incompleto, mas essas memórias inesquecíveis, esses ídolos, assim, que é o que eu sempre gostei no futebol, né? A, a, a técnica, assim, tratar bem a bola. E esse Atílio era um zagueiro, e esse Valtinho, o meio-campo, né? É inesquecível, tudo. Uma memória para ver como marca, porque a qualidade era muito grande. E os Afonso, jogos, na linha, isso. na linha aqui nós temos Kieri Deni Colli. Aparece que é do Marrocos, pela bandeira que eu estou vendo aqui. Salam aleikum, my friend. Você conhece ele? Afati Haifa. É teu amigo, conhece? Não estou Que é, reconhecendo. Kieredine Colli. Olha, Ele está acaba de com entrar, Kiro. acaba de entrar aí o meu neto, lá de Portugal, está em Portugal, O Ivano? batalhando lá o espaço para o futebol. Acabou de entrar Quem aí, que eu é? até vi. Thales Reis. Eu sou Thales Afonso Reis. Reis. Thales, um abraço aí. Boa sorte. Mete ripa. É isso, tá Legal. mandando casa. Ele lá tá com o pai dele, que também foi um grande jogador aí do Flamengo, Marco. E um abraço também aí, legal. É o Marquinhos que jogou no Flamengo? Não. Lateral esquerdo. É, sei. Eu lembro um pouco. Afonsinho, muita gente te falou de você, além do Badeco, o Rubens que estava aí, Mirandinha, o Maia, que é aqui de Jaú, que é um locutor, ele que me ajudou a empurrar para mim, falar que eu sabia que você vive. Todo mundo tem suas tarefas, tem a vida ocupada. E aí, quando ele falou para mim, um cara bom, Afonsinho, eu falei, ele está aqui na minha lista, deve estar ocupado. Aí você foi muito gentil de aceitar e trocar essa ideia aqui. Afonso, esse campinho lá em Marília, esse campinho lá em Jaú, foi importante, é ou não é? Para desenvolver tua carreira. Eu quando eu vejo essas imagens, ainda essa semana veio umas imagens condensadas do Pelé. Aquilo tudo que é a maravilha que ele fez, aquilo ali é coisa de criança, é coisa de terra, é coisa de rua. Aquelas jogadas espetaculares de bicicleta e mais não sei o quê, passar por 3 ou 4, driblar e isso tudo é da rua, isso você não aprende na escola. Então é espetacular, é isso. E depois em Jaú foi a mesma coisa. A gente tinha
uma família, né? Tinha um mais velho, que era o Darcy, agora acaba de falecer o Darcy, um irmão, quer dizer, era o nosso líder da garotada ali. A gente também saiu da esquina da padaria, a descer o escadão, Legal, legal. descer o escadão lá do bairro do Sapo, para arrumar um campinho nos terrenos vagos, ali, né, entre É isso aí. a cabana e a estrada de ferro. A gente mesmo capinava ali aquelas torceiras de mato e tudo, e fazia um campinho e Olha, tome couro. Afonsinho, não foi igual a você, claro, né? Mas eu lembro de arrumar campinho, a importância que isso fez na minha carreira. Eu para ser treinador, para jogar um pouco de bola, tal. Como isso é importante. Hoje eu estou arrumando o campinho aqui para formar jogador. Tem que montar o campinho, o golzinho, ou o gol grande, como queira. É interessante. Você sempre foi meia. Que posição você começou, Afonso? Eu sempre fui meia. Assim, meu negócio era driblar. Tem outro nome, tem outro nome na memória, que é um jogador que apareceu lá no 15 de Jaú, aí já estando em Jaú, né? Quem que era? Chamava Sabiá, um jogador que chegou lá. Sabiá. Ele driblava, eu adorava. O negócio era isso aí, driblar. Mas eu sempre fui franzino, assim, né? Então, quando eu cheguei lá no 15 de Jaú, com 15 anos, né? Eles começaram a me botar para jogar no 15, começar a viajar com o time, não sei o quê. E é sempre aquela história de começa num canto aí, bota lá na ponta esquerda, né? O último, né? O 11 é o último, né? E esse é um recurso, né? Mas aí eu era muito, aí com 15 anos, então era um palito, né? E já o Sabiá era fominha. Não. Ele não queria largar a bola por nada, assim, era meio, que a gente chama meio peladeiro e tal, né? Mas era pressão por bola, que é o meu caso, até hoje. Legal. É isso. Você começou na base do 15 e foi pro Botafogo. Eu lembro que quem levou você me ajudou também a ir pro Botafogo treinar lá. Eu fui treinar, você já foi para jogar e jogou uma carreira legal. Foi o Dalcei de Camargo. Ah, sim. O Alcide Camargo, ele era amigo do meu pai. Meu pai era telegrafista da Estrada de Ferro, da Paulista. Minha família, por parte de pai, era ferroviário, meu avô era maquinista de trem, português, imigrante. E por parte da minha mãe era espanhóis e tal. Olha. E o do Alcê, ele grande, era hein? do meu pai por questão de trabalho, era sei lá, né? E então ele também era sempre uma pessoa próxima. Ele era muito amigo do meu primo que falou com ele, que era o Odair Marzano, que é aqui de Botucatu. A minha família é grande aqui nessa área, aqui, né? Tem uns fazendeiros ricos por aqui. E o Botucatu é inesquecível. Eles estão ricos. É como eu falo aí, eu apareço para receber, eles não pagam porque não querem. É isso mesmo. Eu apareço para receber, agora é assim. Aqui é legal no interior, encontrei um montão de tio. A minha irmã em São Paulo falou assim, pô, mas o que tu tá fazendo aí? Você gostou? Que eu rodei o mundo aí e tal. Eu falei, eu gostei, tá aqui, tem meus 2 netos aqui, tem meu filho aqui, a Nora, minha mulher. Encontrei tio meu, aqueles caipirão, que conta história, e eu fico, porra, parece que eu fiquei. Agora não tem mais a aula, tem o papo com caipirão, com papo amigo. Eu me divirto. E a molecada gosta de futebol, eu vejo tanto moleque pedir oportunidade, dá dó no bom sentido, porque tem que ajudar. E claro, a gente sabe que no meio tem gente boa como empresário, tem gente
que é má, ou que não tem condição, A gente aqui, e um montão de coisa. hoje eu moro em Paquetá, né? Uma ilha aqui Sim. próximo da cidade do Rio de Janeiro, é um bairro do Rio de Janeiro. E então ali também especialmente, além de que pelas condições naturais a garotada fica muito solta, podendo jogar bola o dia todo, quando não está na escola também. Então tem muito garoto que promete muito, que tem saúde por uma vida livre que leva, né? E então assim, é muito importante. Eu nunca deixei, em nenhum momento de estar próximo do futebol. Se não tiver Legal. profissionalmente com Legal. garotada, tá muito em projetos sociais, né? Até Sim. com uma ONG dirigida por um holandês, que nós fomos felizmente já nem se fala mais esse negócio de meninos de rua, né? Mas a gente tinha esse projeto e levamos na Copa da França. A gente foi com a garotada. É o Danone? Não, era Copa Danone? Não, nem foi Copa, né? Jogamos lá em algumas cidades e tal, ficamos lá num acampamento muito bem instalado e tal, numa praça, na Copa da França. Que legal. Que importância é isso aí, hein? Eu sempre estou fazendo alguma coisa com a garotada, mesmo que não seja profissionalmente, mas eu nunca me distancio, não. Agora. Eu tô com uma lição aí que eu vi de bairro pobre lá em São Paulo, tal, da Lapa, e meu pai tinha um time de várzea lá no. Isso aí foi tudo escola, Afonsinho. E eu fui trabalhar na África um período aí, treinando, e fui diretor técnico da seleção da África do Sul. Aí fomos jogar e passei no Senegal. A gente tá falando do futebol do campinho. A França, esperta, pra você ver resultado aí fora, fala, porra, como é que esses caras melhoraram? A França foi lá, instalou um montão de algumas academias, e aqui também no Caribe, que eu trabalhei com a CONCACAF, instalou lá em Martinica e Guadalupe, e levava o pessoal para a França. E do Senegal, sabe, a academia. E você vê o Senegal aí que complicou para alguns times aí recentemente, complicou para o Brasil. Não tem mais bobo, né, Afonso? E o nosso amigo... Em Paquetá nós temos um professor senegalês também, um grande amigo. Olha aí, ó. Que legal. Aproveito para saudar, vou vendo entrando aqui algumas pessoas e tal. Pode falar. O Ivano... Tusca Castelões, Rubens, Thalissa, já falou. Tem outro amigo aqui que citou o Lula Pereira, que é um outro grande amigo, né? Thales. Lá no Ceará. Thales. Thales Reia. Abraço, mandou um abraço, Thales. Muita gente. Isabela Sanches. Nossa. Legal. Um abraço, Isabela. Obrigado aí. A Isabela, obrigado por ter avisado do som. Já deu abaixei um pouquinho. Legal. Legal. Aqui, quem tá falando Maracanã aqui? A fotógrafa classe A, coisas maravilhosas da natureza, pássaros e tudo. Aí também corre o mundo com a máquina dela, tá na foto aí, ela agarrada com a máquina como sempre. E a família maravilhosa, Abel Silva, um grande compositor, os filhos, tudo. Olha. Gente espetacular. Olha, a Lena tá falando trajetória linda como pessoa profissional e grande amigo. Vi jogar no Maracanã, no Olaria, em Paquetá, Afonsinho. Tá sempre com a bola cheia. Sempre, sempre. A Lena é suspeita, é irmã de unha e carne. Legal. Um abraço, Lena, e falou a verdade. Se você soubesse, Helena, que eu fui me meter a treinar lá no Botafogo, me arrumaram, e o Adalberto era o treinador do aspirante, o Afonso não tinha viajado com a equipe que foi para o Paraguai, e aí eu tô lá no treino, e eu fui treinar, e o Adalberto falou assim, pô, quantos anos você tem? Eu tenho 18, só se for Pelé. Porra, ele me arrebentou na saída. Ele daquele tamanhão, eu falei, porra,
E tava com o Odair e o César Riso, que o Aldalcei mandou ele me apresentar. E eu fui, né? Cara dura eu fui. Aí me emocionei lá em General Severiano, vendo o Cristo Redentor, e já pedia para ele, ó, me protege aqui que o negócio tá bravo. Aí ele fez um coletivo, Afonsinho. E aí, primeiro tempo, ele falou, você faz um lateral direito? Eu falei, eu sou volante, mas eu faço. Não? Aí eu fui e começou a engrossar um pouco pro outro time. Então a gente tava ficando cheio de moral. Teve uma bola que veio no meio lá, a meia altura, eu cheio de querer saber, eu entrei e você, cara, mesmo eu segurando para não tomar chapéu, você me deu um lençol. Eu falei, filha da mãe, como é que joga esse cara aí? Era você, habilidosíssimo, rapaz. O time tinha o Wendel, meu time tinha o Wendel, o Humberto Redes, o Nilson, acho que treinou, não sei se treinou no meu time, treinou no outro. Eu recordo que eu fui no vestiário e o Adalberto falou, ó, você não é mal. O Zagallo vem, vai dar uma olhada em você, ou nós mandamos você para um outro clube. Aí eu encontrei uns amigos da Pompeia que jogavam comigo lá, no time de Jair, o Cancan, tudo lá. Foram para o Campo Grande. E eu fui lá para o Campo Grande. Aí não... Mas eu lembro que eles, no vestiário, eu falei assim, pô, segunda-feira eu tô aqui, eu falei para eles, molecão. Aí eles pegaram e falaram assim, o Nilson falou, você tá louco, moleque, segunda-feira é carnaval, aqui ninguém vem segunda-feira. Verdade, né? Isso era o ano de 65, 66 no máximo. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas olha, que experiência ali. Eu vi, passou os anos, eu tô com o Bonete ali na Escola de Educação Física do Exército, eu tava curso para BTF lá, já cheio de panca. Encontrei com o Adalberto. Adalberto, tá lembrado? Porra, tal, você falou, só se fosse Pelé, mas não fui o Pelé, mas no final eu fui correr o mundo, trabalhei assim. Um cara sensacional, Adalberto, né? Um cara sério e tal. Olha, muito... rapaz, que alegria, que alegria. Jorge Thier, meu filho, está morando também lá nos Estados Unidos, e estou esperando aí essa semana que ele está vindo para cá, para a gente matar a saudade. Também está vendo aí. Poxa, impressionante o alcance aí do teu programa. Alcance, o zagueiro meu do Palmeiras, também começou no Corinthians, o Edson tá aí. Um abraço da Uniclean. Um abraço, Edson. Fala pro Neymar não esquecer de nós. Bom, aí do nosso querido Trem da Alegria, o Solon também tá aí. Então, isso que eu queria falar com você, o Rubens comentou comigo. O Rubens, coitado, queria até participar, mas se entra mais a linha ficar longo, às vezes problema na linha, então joga arroz e feijão que é melhor. Ele falou do Trem da Alegria. Bota a bola no chão. Como é que é? Bota a bola no chão. Bota a bola no chão, gostei. Jorge Thier, esse aí é o Jorge Thier, né, que você falou? Legal, um abraço para você, viu? Boa sorte aí. Então falou do Trem da Alegria e você lembra algumas coisas, né? Falei, o Mané jogou aí. O Mané jogou com você lá. É fundador da primeira turma que nós fundamos lá. O nome do time é homenagem a ele, né? Alegria do Povo. Então, legal, foi filme dele. Alegria era uma riqueza. Era Milton Santos, Altair, Jair Marinho. Nossa, Dida, Altair. O Dida. Deixa eu contar uma do Dida comigo. Foi brincadeira. Eu não era o cara experiente, mas era novo. Convocaram, fomos em 4 para os Estados Unidos, foi bem o trabalho. Aí mandaram chamar 20. Aí o Cláudio Coutinho entrou no meio, CBD, e aí então, o Cláudio Coutinho falou, pô, os caras gostavam de você lá, tal. Eu vou, e eles vão para a embaixada. Nós vamos para a embaixada, 20 brasileiros. Tadida, Orlando Peçanha, Ferreira Duro, Carlos Alberto Silva. E eu no meio, Pavão, uns treinadores veteranos aí do Rio e tal, e o Dida. Fomos na embaixada, o Dida achou uma bola lá na embaixada. O embaixador falando, fez uma roda e nós ficamos do lado de fora. O Dida queria bater bola, nós ficamos batendo bola.
Dida é uma alegria. O Dida era um símbolo do trem de Nossa, alegria. que cara, Essa rapaz. Eu não, a gente não alegria, alegria. E esse é o sentido da vida, por isso é o nome do nosso time aí. tem Trem de mais. alegria. Germano jogou com você lá? Quem que jogou? Que eu lembro de O alguns caras Fio, o habilidosos. Fio, o O Fio, Fio. Fio Maravilha. Fio Opa! Maravilha. Não dá para falar porque a gente já Sei, arrisca esquecer. sei, sei. Todo mundo, Djalma Dias. Djalma Djalma Dias. Dias. Djalma Dias Porra, era quando olha, não vou errar. nós começamos a trabalhar com garotada, quando iniciou essa história de escolinha, não sei o quê. Sei. Junto com o Djalma Dias, a gente ia lá no campo lá da Quinta da Boa Vista, do quartel lá, Sei. treinar a garotada e tudo. Depois fomos para Vila Isabel, no Gente Confiança, fina. onde Nossa. hoje é a escola de samba do Salgueiro. Era um campo do Confiança, da fábrica Confiança, da música famosa do Noel Rosa. Sei. Começamos lá com o Djalma, e era uma alegria, a gente, principalmente quando a gente ficava na resenha depois que acabava de treinar a garotada lá, e era um papo que rolava horas seguidas. Uma maravilha. E esses. Aliás, é uma lembrança assim, maravilhosa, porque eu vi o Djalma, acompanhei o Djalma levar o Djalminha, sensacional, Eu ia falar uma coisa. Fala você. a jogar futebol de salão no São Cristóvão. Olha, ele acompanhou o filho mesmo. Pequenininho assim e tal, bem, começamos mesmo, do zero. Então, nós estamos com a seleção de Master e eu auxiliando, mas eu que dava os treinos com bola, uma boa parte, porque o Luciano era um comentarista de televisão, um narrador, e o Pepino veio para mim que eu falei, esse aí que eu gosto, vou nessa aí. Aí eu era considerado auxiliar. E eu me lembro que apitei um coletivo lá na Vila, o Nenê Belarmino, que está aí, te mandou um abraço, era o treinador do Júnior. E o Djalminha, filho, estava com o Djalma no hotel, o Djalma encaixou ele lá e ficou lá com a gente, e nós tivemos um coletivo e ele jogou pro time do Santos. Era um moleque, era bom já. O Rei jogou, que emocionante, Afonso. Você jogou com o Pelé. Sim, no Santos 72. E Edu. Edu é de Jaú, irmão. A gente. Eu sei. Ao mesmo tempo. Ele pro Santos e eu pro Botafogo. Assim, sei. Ao mesmo tempo. Ele é um recordista de seleção. Ele foi em 66 com acho que 15, 16 anos. Ele faz a próxima live comigo. Maravilha. Ele foi legal comigo também. E eu trabalhei com ele. Outro também que é uma alegria, que brota. Não existe. Eu ia com a seleção lá e acabava o treino, eu ficava batendo bola com ele, eu estava aprendendo, e eu era formado e tudo, mas brincadeira a técnica dele. Você, Afonsinho, você no Santos, lembra o ano que você jogou, com o time que você jogou? 72. 72. Carlos Alberto estava, Carlos Alberto Torres. Era uma maravilha. Embora fosse um período de crise do clube, você imagina, o goleiro era o Serra, o zagueiro, Carlos Nossa! Alberto, Carlos Alberto, Ramos Delgado? O Ramos Delgado, que eu sou apaixonado pelo Ramos Delgado. Eu já... gente fina. Eu vi uma seleção argentina fazer um apronto lá no campo do Botafogo, quando foi jogar Argentina e Brasil no Maracanã, e eu era garoto ali no Botafogo, então veio aquela maravilha de jogador, como ele era querido pelos companheiros e tal, nunca esqueci. Depois vinha jogar com ele lá no Santos, era claro. Espetacular, né? Um zagueiro, nossa, uma bola fina. E o que marcou mais ainda era aquela história, você está viajando aí pelo mundo, não sei o quê, sempre tem um papo no quarto de um parceiro, não sei o quê, antes claro. Ou depois, ou antes do jogo, na hora do material. Aquelas coisas, a resenha muitas vezes era no quarto do Ramos Delgado. E ele falava de futebol
como se fosse um professor da universidade. Ele falava assim Eu trabalhei com ele no Santos. Quando a bola você tem que ficar assim e tal e tal. Era uma teoria, assim, uma aula de física, geografia, tamanha experiência dele. Nós tivemos. Rildo, Clodoaldo. Nossa, Rildo. O Rildo é uma figura. Figuraça. Tudo. Teve um veterano no México, Afonsinho. Jogava só brasileiro, Copa do Mundo de 86. E eu lá no meio, Minelli, esses caras tudo também estavam juntos, uma turma lá. Jairzinho, Sérgio, jogou no América, Fred. Eu lembro desse pessoal. O Lucas, irmão acho que do Miller e tal. E formamos uma seleção e jogamos contra os estrangeiros lá. E eu lá de lateral direito. Nós ganhamos 2-1, uma coisa assim. E eu joguei lateral direito. Né? Você sabe que ele falou pra mim na hora do churrasco? Falou, e eu tinha um bigode. Ele falou, a única diferença que tem entre você e o Carlos Alberto Torres é o bigode. Era uma figura. O Rubens está dizendo que o seu som está alto. Continua alto. Então vou baixar aqui, Rubens. Vou baixar aqui. Já baixei. Não sei o meu se está bom. O problema que para mim tá... Vê aí. Você está escutando legal, Afonso? Para mim tá bom. Eu não sei se o meu... Então vou assim, para mim escutar, porque quando eu abaixo aqui, abaixa muito. Você, com o Santos, disputou título, ou com o Botafogo também. Quais os títulos que você recorda que foi interessante, ou finais? Fala você, Afonsinho. Engraçado que eu não tinha me dado conta disso, que vai uma coisa atrás da outra, vai passando, até que um dia, não sei por que cargas d'água, eu tive que parar para pensar, não sei se alguém que me perguntou, como você está dizendo, mas foi muito interessante, assim, eu já cheguei no Botafogo ainda com idade de juvenil, que agora é juniores, né? Cheguei com 17 anos e tal. Aí, André Souza também com a gente, um grande botafoguense. E então, lá no primeiro ano, eu cheguei ainda para juvenil e com o Adalberto de treinador, nós fomos vice-campeões. Neca? No segundo ano, já com o Zagallo de treinador do juvenil, no primeiro ano eu já no segundo semestre já comecei a viajar com o time e tal, e no segundo ano fiquei revezando no juniores e no profissional e tal, já fui para a excursão, e aí no segundo ano nós ficamos campeões de juvenis, né? Hoje seria juniores. Em seguida fui campeão de aspirante pelo Botafogo. E o meu período no Botafogo foi muito rico. Eu fiquei no Botafogo de 65 a 70. Então o Botafogo, Botafogo ficou bicampeão da Taça Guanabara, do campeonato. As excursões, jogar torneios, né? Todo ano tinha torneio na Argentina, no México. Torneios da Argentina. A Venezuela tem uns torneios assim que até são considerados... muita gente reivindica como campeonatos mundiais, porque eram os maiores clubes, seleções e tal. A Venezuela, embora oficialmente o esporte fosse o mesmo de Cuba, o beisebol, mas ele a indústria do petróleo era muito grande, muitos imigrantes, então eles tinham um poder aquisitivo muito alto, né? Um bolívar, que era a moeda de lá, era equivalente a $1. Né? E era de prata, inclusive. Era de prata, a moeda de prata. E, então, o pessoal que era de lugares de tradição de futebol, espanhóis, portugueses, italianos, cada um tinha um time. E eles faziam um torneio anual lá, e era o Santos extraordinário, né? O Santos da melhor fase, seleção da União Soviética da época, Barcelona, me lembro que estava o Silva Batuta, querido amigo também. Silva no Barcelona, e eram uns torneios sensacionais, e subia ali a América Central até um torneio
anual que tinha no México também. E o Botafogo Nossa. ganhava muito desses torneios, então foi um período riquíssimo. Sei. Eu estou lembrando de uma coisa interessante aqui, que você comentou, e eu sei, porque uma vez eu estava no Rio, eu fui ver, ou quando eu fui treinar, eu não treinei, aí eles treinaram, alguém do Botafogo, Carlos Roberto, me contou que aproveitava e viu os times lá treinando, e eu vi um time na Checoslováquia, era até Checoslováquia, treinando lá em General Severiano. Como a gente era legal isso aí, eu digo, aprendia. Você fala, pô, mas você é brasileira, claro que você tem coisas que você pode aprender, pode desenvolver. Uma coisa interessante também da gente conversar são as mudanças do calendário através do tempo. Você vai vendo como as coisas vão se modificando. Então, o ano começava em janeiro, de volta de Natal e Ano Novo, tinha uma data, era 7 de janeiro, os clubes se apresentavam e tal, e aí começava a treinar, já viajavam, eram excursões, né? Então, você fez lembrar aí, eram times também da Iugoslávia, da Tchecoslováquia. No México nós jogamos contra o torneio também com a seleção da Tchecoslováquia. E também a gente fazia amigos e tal, né? Com esse pessoal. E, então era uma riqueza muito grande de relacionamento, de aprendizado, como você está dizendo, né? O calendário favorecia isso, eram as excursões, depois começavam os campeonatos estaduais e tal. No começo era Rio-São Paulo, que depois foi ampliando, que hoje é o brasileiro, né? E assim vai seguindo. Afonsinho, um grande amigo eu tive que foi do Botafogo também, começou no mundo árabe, amizade, e aí fomos ficando amigos. Estava ele às vezes com o Zagallo, mas às vezes com o Parreira, o Chirol, foi teu preparador? Chirol, gente boa, né? Desde o começo, depois no Vasco também, quando eu passei pelo Vasco, o Chirol estava lá. E o Chirol eu nunca canso de agradecer. Quando estourou a encrenca lá do Botafogo, que acabou com o passe livre, né? Eu, num determinado momento, eu fui proibido de treinar um dia, no outro dia proibido. Eu lembro. Material e tal. E eu, então, aí precisei treinar sozinho. Ali o Botafogo de General Severiano é em frente à Universidade do Brasil, ali, né? Onde era o campo da Escola de Educação Física. Da URCA. Da UFRJ, justamente ali. E eu morava na General Severiano também. Aí eu pedi a ele me fez uma cartilhazinha. Olha, esse é o Chirol. Então eu nunca canso de agradecer. Assim, uma dedicação espetacular mesmo. E ele me fez uma cartilhazinha. Naquele tempo era um circuito, tinha um circuito, então bolava um circuito ali e treinava lá no campo da UFRJ e as corridas de longa distância, e não sei mais o quê. E no final de semana eu jogava pelada lá na praia, ou no campo da própria UFRJ, que era ali mesmo. Sei. Lá, futebol. E assim eu me segurei enquanto estava na tendência lá com a história do passe. E depois, com o passe livre também, entre um contrato e outro, essa foi a parte mais difícil, quer dizer, eu tinha que, porque é uma coisa bonita, romântica, e realmente muito legal a história do passe livre, mas você fica livre num trabalho coletivo que você precisa de companheiros, de instalações e até de adversário, né? Claro. Por isso que é uma brincadeira que eu sempre faço com torcedores e tal, assim, né? O torcedor adversário fala, não, se é adversário não tem jogo, a gente valoriza o adversário também, porque você precisa do adversário para ter jogo. E aí você sozinho é mais complicado e tal, mas essa foi uma das dificuldades. Mas você foi uma bandeira aí que
Eu te mandei, acho que a gravação, mas o Badeco falou que você foi. E eles começaram a usar barba até por causa em tua homenagem e querer deu valor ao que você fez. Até hoje é uma coisa que mexe bastante comigo, assim como apesar de ser, não existir essa história de passe livre no mundo do futebol, né? Sim. Então, apesar dos clubes não serem donos de mim, né? A primeira impressão é que os torcedores não tivessem muita proximidade, muita relação. O jogador não é do clube, o jogador não é meu, né? Mas isso nunca aconteceu, é uma das coisas mais espetaculares. Eu tenho um relacionamento até hoje com torcedores de todos os clubes o pessoal gosta de você, cara. E isso aí isso que é bom. Os amigos, companheiros e os torcedores. Porque mesmo tendo passado tempos mais curtos, né, com o passe livre, aí a rotatividade aumentou, mas eu sempre fiz um bom ambiente com os companheiros e com os torcedores. É a minha maior fortuna. E é mesmo, Afonsinho, que você representa. E só para você ver um xirol que ele fez, eu estava trabalhando em Bahrein, depois do Catar, nós fomos para Catar e tal. Foi um que não sei se você jogou com ele aí na praia, foi seu treinador, o Evaristo, lá no Catar. Uma figura humana sensacional. Fez aniversário faz uns 5 dias. Ele foi para o Catar depois que nós tínhamos ido antes. E eu lembro que ele... o que eu ia falar? Que o pessoal do Rio aí ia muito lá para o Catar. Foi do Fluminense, foi do Vasco, foi do... O Nelsinho. Eu lembro bem do Nelsinho. Quando eu falei de você, eu lembrei do Nelsinho. Começou o mundo árabe a valorizar o futebol e levar treinadores e muitos brasileiros, amigos e tal, né? Treinadores de tudo, treinador de goleiro, preparador, treinador... Nossa, foi uma revolução. Passagem, é a verdade. E foi. A novidade do futebol hoje é o mundo árabe, né? Assim como tem a Europa, como tem a América, interessante. as Américas aqui, agora, né, com os Estados Unidos também explodindo aí. Agora, né, esse período agora que começa a temporada aí nessa parte do mundo, na Europa e desses outros lugares, ficou um polo. Imagina como é que vai ser, né, com o poder que eles têm, com esses jogadores que estão no futebol hoje. Acaba de explodir isso. É um polo. É mais um polo no mundo, assim como tem a Europa, tem o mundo árabe, tem a África. É bom, é mercado, né? Eu acho que é válido os caras profissionais ganhar dinheiro. E claro que aquele que é mais famoso ganhava mais dinheiro. Mas eu estava falando... O Chirol, então, eu estava no Camarões e ele mandou um telegrama. Os Zagallo mandaram um telegrama enchendo a minha bola lá para a federação. Eles foram legal comigo, mas porque eu tinha arrumado em Bahrein também uma homenagem para ele, para o Parreira. Ele estranhou, ele falou, porra, você é um brasileiro diferente. Falou, os caras nem querem saber de ver a gente e tal. Deve ser, tem uma insegurança nesse meio, né? Tem um medo tal, de ciúme, tem aquelas coisas todas. Eu não arrumei lá na embaixada, lá, o Banco do Brasil deu um presente bonito para eles, homenageou eles. Ele me falou, passou um tempo, eu estou no Camarões, chega esse telegrama. Parabéns ao Camarões que contratou o time lá, o TKC, era um clube do Roger Milá. Parabéns que contratou, falou. E eu não esqueço o Chirol. O Chirol é a figura mesmo, sensacional. Acaba de entrar a Violeta aí também, minha filha, Cláudia. Maurício Sá, diretor de São Paulo. Legal. Dá um abraço na Violeta, Maurício, um abraço a todos aí no restaurante. Quando o Afonsinho estiver aí, vamos aí jantar.
Pode escrever, eu marco com ele. Eu tenho que estar em São Paulo também, né? O Maurício é um São Paulino dedicado, o pai é conselheiro, vai muito jogador lá, foi o Zé Mário, foi o Rosemiro, eu me lembro quando eu lancei o livro lá. Obrigado, Maurício. Quem mais? Outra coisa interessante aí, você falou aí do São Paulo, de conselheiros, não sei o quê. Uma coisa interessante do começo também, eu em criança, muito jovem, ainda morando em Marília, o meu padrinho de crisma era de São Paulo, a família da minha mulher de lá, nas férias, de vez em quando a gente ia para lá, e um dia eu cheguei de viagem ali para passar férias na casa da minha querida tia Anitta, e na cadeira da sala, assim, tinha uma camisa de goleiro do POI, uma camisa do São Paulo. Né? Sei. Porque o moleque, criança, gosta de jogar no gol porque pula para cá, pula para lá. Eu era goleiro também. Falou né? bem. E aí foi uma coisa também da minha formação, né? O Ivan Garcia, que era meu filho da minha tia Anitta, que era São Paulino. E quando eu cheguei, assim, garoto, para passar as férias na sala, assim, vestiu a cadeira com a camisa do POI que me deu. Olha, uma riqueza, claro, uma memória. O POI, Geraldo Luiz POI, Afonsinho, aqui na linha tem uma TV HBR, eu creio que é do... O Afonsinho, tive a honra de jogar contigo na primeira Copa MST em Quixerobim, deve ser assim, Ceará. Depois tomamos cerveja e coloquei para falar com o finado Lula Pereira, por telefone. O Lula, que foi um treinador, gente boa. Isso achou que... A turma lá do Ceará. 2018. Que eles de vez em quando fazem um torneio lá sensacional, as equipes lá dos assentamentos e tal, fazem o torneio, eu tenho a alegria de participar, e é isso que ele está dizendo aí. Um abração também. Um abraço aí. O Rubens Viana está falando com o Renato do América, está te mandando um abração. O Renato jogava bola, era bom jogador. Irmão do Amarildo. Do Amarildo, isso. Lembrei dele jogando. Acho que o Badeco jogou com ele também. É ruim a gente falar assim, porque fala, fulano é o irmão do Pelé, fulano é o irmão do Zico, mas o Renato é o valor dele extraordinário, um jogador meio-campista, um bailarino. Um abração, Renato. Que alegria aí, saudade. Afonsinho, eu fiz esse livro, tem 100 páginas, ele é técnico, quando eu tiver eu te passo ele para você. Ele o Pelé faz o prefácio, o Parreira faz um comentário, tem uma área técnica, e tem as minhas viagens e moldando a treinamento, quando o Brasil sendo pentacampeão. Tem jogadas, tal, tem eu falo que tem umas mentiras aqui. Essa semana, anteontem, eu estava relendo alguns trechos do livro do Zizinho, Extraordinário Zizinho. Nossa! Ele tem um livro espetacular. Ele era uma figura também que gostava de falar de futebol assim, com uma profundidade. Era um catedrático, né? Parecia uma aula na universidade, conversar com ele assim sobre futebol. Também um livro sensacional. E o que jogou no Quinjaú, foi bom você falar isso aí do Zizinho, que gostava muito do Zizinho, mas também me elogiou muito o Evaristo de Macedo, que um dia conversando com ele, eu tinha muita amizade, era que nem um tio meu, o Dino Sani. E o Dino falou com o Evaristo, falei, ô Dino, qual que é o atacante? Quer dizer, vê como nós temos um futebol rico, né? Não é que foi, ele pode melhorar, pode dar uma virada aí, se Deus quiser. É que os outros já não são mais bobos também, né, Afonso? O que você acha? Sim, vale. E falando aí dessas pessoas que você citou por último, o meu primeiro grande mestre, já dentro de uma equipe de profissionais, começando com 15 anos lá no 15 de Jaú, o Adãozinho,
que ele era queridíssimo pelo Zizinho, desde lá do Flamengo, o Adãozinho Gaúcho, tetracampeão internacional, o jogador da seleção brasileira, era um mestre na acepção da palavra. Ele tinha paciência de ficar com o jogador ali, treinando, corrigindo, aperfeiçoando. Que coisa, hein? Depois mudou para Garça, Adãozinho, Adão Dornelles Vargas. O Zizinho gostava de falar sempre o nome dele completo. O Adão Dornelles Vargas. Uma figura humana fora do comum também. Bom de ser relembrado. Muito legal. Afonso, o que você acha da ida do Neymar para a Arábia, 320 milhões, é o que eu estou entendendo aqui, de euros? É muito dinheiro. 70 milhões por mês, 2 mil ou 1.000 por mês. Isso aí, se for 2 mil, 1 milhão por mês ou 2 milhões, já tá bom, né? Eu estou rindo porque eu não tenho referência do que isso vale. Muito. Nem eu. E nem eu que rodei aí. Mas é interessante como... Não tem ideia do que isso significa, né? Agora, Afonso, quanto você valeria? Quanto... Você valeria muito, você não ia jogar aqui no Brasil, ia jogar lá na Itália, no mundo aí. Espanha. É sempre assim. Cada coisa no seu tempo, né? Claro, claro. Assim, que para mim, os santos do meu altar, os meus ídolos e tal, foram os jogadores da seleção de 58, que muitos deles foi uma construção, quer dizer, o Brasil perdeu uma Copa do Mundo. Abriram portas. Nós perdemos uma Copa do Mundo dentro de casa em 50, né? E é um caminho, uma construção para você chegar até 58, né? Tendo passado por 54. Então, aqueles jogadores da seleção brasileira de 58, sem dúvida, eles eram maravilhosos. Jair Rosa Pinto, que foi meu treinador. Nossa! Imagina o meio-campo com Jair, Zizinho, com aqueles jogadores todos dessa época. Nós devemos a eles. Dizer que eles não têm um título de campeão, o Zizinho, né? Merecia. Zizinho, Jair Pinto, tantos semelhantes assim. São jogadores, são campeões, são muito mais que campeões do mundo, são gênios da bola. Sofreram um pouco, Isso, tudo é uma construção, né? Agora nós temos penado, acabamos de maneira muito semelhante, a seleção feminina perdeu da maneira semelhante como a masculina perdeu na última Copa, foi muito semelhante, né? É o momento que a gente vive. Quer dizer, claro. Até corrigir, aperfeiçoar alguns detalhes e voltar a conquistar títulos. É assim, é uma construção. Eu lembro, Afonso, que a Alemanha mandou fazer uma filmagem lá no Fluminense, o Pinheiro era treinador da base, e fizeram com o pessoal da FIFA ligado à Alemanha lá, e passou o tempo, eles foram campeões em 74. Aí foi ter uma aula, uma conferência, eu recordo isso aí, o Multishoen mostrou um filme que era igual ao filme do Sebastião Araújo, que não sei se você conheceu lá no Fluminense, o Tião. E era um trabalho com bola no campinho, um negócio legal. O Abel era back central do Juvenil, me lembro do filme, que ele está back central. Eles vieram aqui também aprender. Aquelas viagens que eles faziam aqui, excursão, ninguém é bobo, eles vinham também assimilar coisas aqui, né? Na Holanda. Você jogou muito futebol de salão, Afonsinho? Muito, ou pouco? muito. Na época Tua habilidade? De ginásio. Nós estávamos falando aí do Edu, né? O Edu no salão ainda conseguia difícil do que ele era no campo, mas o Edu no salão era uma coisa assim estupenda, sensacional. Meu contemporâneo dessa época lá, ele no colégio, eu no outro, a gente jogando lá em Jaú. Muito.
Foi lembranças muito grandes e tal. É, tinha um porteiro, né? Que, que era, sempre tem essas lideranças, essa pessoa que tem a iniciativa de juntar a garotada e fazer, Sei, fazer o time. times dentro da escola. Né? Então, eu fiz o time da quinta série lá, que já jogava com o time do ginásio, já era uma transição, né? A quinta série, a última série do primário, e também um período riquíssimo, né? O professor Camargo, eu gostava tanto, era tão louco que quando foi dispensar uma bola lá, estava na hora de botar uma outra, que a bola já estava velha, ele me deu a bola, aquilo em casa eu ficava o dia inteiro com aquela bola lá. Imagino. Uma parede de folha de Flandre, fazia um barulho, incomodava todo mundo, aí eu ficava lá o tempo todo, plé, 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 com aquela bola lá no portão. Mas valeu a pena, né, Afonso? Valeu a pena, porque é uma história, uma coisa que dá na cabeça. Né? Assim Outro dia eu estava chateado, tal, não tem negócio de emprego, não sei o quê. A minha mulher falou assim, viu o que você fez aí, cara? Para com isso. para com isso. É isso aí. Afonso, você agora está com aquele trabalho comunitário, está mais sossegado, como é que está a sua vida? Eu acompanho a garotada lá de Paquetá, né? Uma época eu fiquei até dentro do campo mesmo com a garotada. Até legal. 2 ou 3 anos. Onde você gosta mesmo. Onde eu tô mexendo com a garotada, assim, brincando e tal. E nós agora fundamos lá um Sub-100, né? Para a gente poder brincar também. Um Sub-100. É brincadeira, meu. Eu já vejo que eu tô arrumando uma boca aí. É muita humilhação. Os caras foram baixando. Sub-20, Sub-17, agora tem Sub-9. Aí, rapaz, e a gente agora aí? Os velhinhos, como é que fica e tal? Vamos fazer um Sub-100. A gente joga com as criancinhas, com os filhos, neto e tal. Então o ritmo é nosso. Só brincadeira mesmo e tal. E a garotada lá, que a gente é aberto, o garoto pode chegar e brincar e tal, né? Aos domingos de manhã a gente vai lá. E durante a semana eles treinam lá na escolinha e tudo, né? Seleções, você chegou a participar de alguma? Porque é política isso aí, eu sei que é muito política. Você chegou a participar de alguma seleção carioca, paulista ou não, a brasileira? Não, eu nunca tinha me tocado assim não, dos títulos que tinha e tal, daí que eu fui ver que, né, aquilo que a gente já comentou aí. Mas foi uma boa lembrança que eu também estava esquecendo. O que me lançou pro futebol de um nível maior assim, foi justamente nessa época que eu fui para o juvenil do Botafogo. Era uma época que o calendário também tinha as seleções estaduais jogavam. Existe o campeonato brasileiro de seleções. Copa do Brasil de seleção, de seleções. Existia dos amadores. Então. Eu me lembro dos profissionais, é uma memória que eu tenho assim gravada, muito fixada na minha memória, foi um paulista e carioca de profissionais que eu vi no Legal. Férias. Aí esse meu primo, meu padrinho de crisma, me levou lá e tal. Paulista e carioca, uma jogada que o Pelé tinha chovido, estava molhado e tal. Uma jogada sensacional do Pelé, assim, que o cara deu uma bola forte a meia altura e o zagueiro já para abafar, e ele apenas deixou a bola bater no peito do pé e passar por cima e ir para o canhoteiro. Nossa, é um ídolo mas... Nossa, canhoteiro. Gravado assim, é igual a ferro, né? Marcado a ferro na memória, e nunca você consegue esquecer. E aí então, já começando ali no Botafogo, eu fui convocado para a seleção carioca de amadores. Sim. A decisão foi paulista e carioca. O Edu estava lá do lado dele. Paulista. Tinha o Carbone, tinha o Luiz Carlos.
no escalo, o Pelezinho, de centroavante, né? São Ah, Paulo. eu joguei com ele na Várzea, aqui o Feijão. Feijão, então, Feijão inesquecível, amigão. saudoso, é. Então, depois foi meu companheiro no Olaria. Então, a seleção paulista era uma potência. E o Rio sempre se sustentou, não é tão rico como o São Paulo, mas sempre se sustentou com um trabalho de base bom. E aí nós... Quem foi o treinador? Você lembra, Afonsinho? Quem foi o treinador dessa seleção sua? Você consegue lembrar? Foi o Walter Miralha, que a O estrutura era Walter! A O estrutura, Walter! a estrutura era toda do Flamengo. A gente treinava no campo lá na Gávea, concentrava lá na concentração do Flamengo, São Conrado, e o treinador e tal. Bria estava lá, Bria? O Bria é uma figura Olha, eu maravilhosa. vou lembrando dos caras, que legal. Ter uma pessoa dessa ao lado no clube é uma riqueza extraordinária. São pessoas assim tranquilas, com conhecimento profundo, uma vivência e tal. Isso é que é importante na formação dos jogadores, tá? Ter essas pessoas com tranquilidade ao lado, assim, trabalhando, que não são tão valorizados, mas são de uma importância extraordinária. Então, esse campeonato era muito valorizado, porque eram Nossa, jogadores que estavam era. para entrar. Me lembro que o árbitro do jogo foi Armando Marques, que era o maior árbitro do Nossa. momento. Estavam todos lá, a diretoria da Federação Paulista, da Federação Carioca. Quem que fez o meio de campo com você, Afonsinho? Tinha o Dininho, que era irmão do Adalberto, Sim. que também jogou o Dininho, e tinha um pessoal do Vasco. O Vasco tinha um grupo muito valorizado, e na convocação ainda tinha o César Maluco, tinha uma outra turma. Nossa, mãe do céu. Alguns deles foram cortados porque já tinham completado 20 anos, aí teve que... Foi numa brecha dessa que eu acabei sendo... Entrando. Né? Aí nos treinos eu acabei me tornando titular ali e por sorte, eu fiz o gol que deu o título lá do tetracampeão carioca. Legal. Carioca. Tem um gol na prorrogação, um gol de cabeça. Puta. O goleiro socou a bola assim para fora da área, ela quicou assim na meia-lua, eu vinha correndo, aí deu uma cabeçada, a bola entrou pingando lá, assim. O zagueiro embaixo do poste, a bola, uma sorte danada, a bola pimba, 1-0, acabou. Isso Puta, aí na foi o que me... prorrogação. Isso aí foi o que Nossa. me divulgou melhor, me tornou assim, mais conhecido e tal. Foi a minha Você acha, revelação, podemos dizer assim. Afonsinho, você está falando do juvenil, esse campeonato brasileiro, eu acho muito bom. Eu achava legal. O problema é calendário, essas coisas, eu não vou entrar nem no mérito disso. Você acha que o campeonato de aspirante era bom? Eu acho que era, pelo menos naquela época. Hoje também seria, porque eu me lembro que a gente ia mais cedo para o campo, tinha o aspirante aqui do Flamengo, aí no Rio, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, até a Portuguesa era boa. O Rivelino talvez o maior exemplo disso. Quer dizer, o Rivelino, quando estourou no profissional, ele já era ídolo da torcida do Corinthians, do aspirante. Um aspirante. Eu acho que uma das causas fundamentais assim, de uma crise do futebol brasileiro foi a supressão do aspirante. A supressão do aspirante. A maior escola, para mim, era do aspirante. Porque qual é a situação? Olha. Você, além disso que você falou assim da preliminar, quer dizer, o torcedor podia chegar com tempo lá e tal, e já estava próximo dos jogadores que estavam preparados ali para subir para o profissional, né? Exato. Para estourar na carreira, e os torcedores já conheciam, já gostavam. Eu falei de alguns lá do Vasco, era Rubilota, era não sei quem e tal, que os torcedores já Clemente, Rubilota, o Botafogo tinha revelações extraordinárias, um trabalho de base muito, muito bom. Mas